Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. O escudo protetor de nosso planeta se deteriora e acaba falhando. O mesmo acontece com nossos satélites. Primeiro, os satélites de comunicação nas órbitas mais altas caem. Em seguida, os astronautas na órbita baixa da Terra não conseguem mais entrar em contato com o centro de controle da missão. E, finalmente, os perigosos, implacáveis raios cósmicos começam a bombardear tudo na Terra, causando destruição e devastação. São essas as consequências terríveis da reversão do campo magnético do planeta que vamos enfrentar. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, o polo magnético norte da Terra está extremamente fora de sintonia. A situação é tão grave que os cientistas terão de atualizar o modelo do campo magnético global lançado há apenas 4 anos. Será que tudo isso significa que o polo magnético do nosso planeta irá se inverter em breve? Seja paciente, descobriremos isso um pouco mais tarde. Veja bem, o polo magnético está se movendo de forma bastante irregular do Ártico canadense em direção à Sibéria, e esses movimentos são muito imprevisíveis. Mas é normal que o polo esteja se movendo. Há registros de longo prazo de Londres e Paris que comprovam que o polo magnético norte se move aleatoriamente em torno do polo norte rotacional durante períodos de várias centenas de anos.
Mas a coisa mais surpreendente sobre seu movimento é que ele está acelerando. Em meados da década de 1990, o polo magnético acelerou inesperadamente de um pouco mais de 16 para 55 km por ano. E, recentemente, o polo cruzou a linha internacional, movendo-se em direção ao hemisfério oriental. A Agência Espacial Europeia lançou satélites de campo magnético extremamente precisos em 2013. Graças a eles, os pesquisadores têm dados excelentes que podem ser usados não apenas para criar mapas de campo magnético, mas também para atualizá-los a cada 6 ou 12 meses. Foi assim que eles puderam perceber que o campo do núcleo também estava enfraquecendo. Isso pode ser um sinal de que o campo magnético do planeta está prestes a se inverter. Para entender melhor esse processo, precisamos descobrir como funciona o campo do núcleo. Digamos que temos um ímã-barra que atravessa o centro do nosso planeta e tem um polo norte e um polo sul. Esse ímã é incrivelmente forte, representando cerca de 75% da intensidade do campo magnético do nosso planeta na superfície. Nosso ímã-barra não está só se movendo, como também está ficando mais fraco, cerca de 7% a cada século. É certo que essa barra não é a representação perfeita do campo do núcleo. É mais como correntes elétricas gerando o campo magnético da Terra. Ainda assim, esse modelo facilita a visualização do que está acontecendo com o nosso planeta atualmente. O campo magnético do nosso planeta desempenha um papel importante na proteção contra a radiação perigosa e atividade geomagnética, que é o produto da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O campo magnético da Terra também se move. Os cientistas vêm estudando e acompanhando o movimento dos polos magnéticos há centenas de anos. Os movimentos históricos desses polos indicam mudanças na geometria global do campo magnético de nosso planeta. E eles também podem indicar o início da reversão do campo. É assim que uma inversão entre os polos magnéticos norte e sul é às vezes chamada. Veja bem, se o polo magnético norte se mover um pouco, isso não é nada demais, mas uma inversão completa pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta, bem como sobre a tecnologia moderna. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. Todo o processo se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. Portanto, aqueles eventos assustadores do início do vídeo provavelmente não acontecerão conosco. A magnetosfera continuará protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegará à superfície da Terra. Os campos magnéticos são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e geralmente o usamos para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. A Terra tem um núcleo de ferro líquido. Em outras palavras, há camadas e camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera. Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que, caso contrário, seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima espacial algum. Mas, às vezes, o Sol começa a lançar nuvens magnetizadas gigantescas de gás que podem acelerar a velocidades incríveis. Elas são chamadas de ejeções de massa coronal, EMCs. Elas são ejetadas do Sol ao longo de várias horas. As EMCs geralmente se parecem com cordas gigantes retorcidas e podem ocorrer espontaneamente. Sua frequência varia de acordo com o ciclo solar de 11 anos. Por exemplo, em um mínimo solar, é possível observar uma ejeção por dia. E quando o Sol está em sua fase mais ativa, pode haver 13 EMCs por dia. As ejeções de massa coronal interrompem o fluxo calmo do vento solar e causam sérios distúrbios que podem danificar coisas tanto no espaço próximo à Terra
como satélites, quanto na superfície do planeta. Se as ejeções de massa coronal chegam à Terra, sua interação com a magnetosfera gera tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem desencadear auroras, que ocorrem quando um fluxo de partículas energizadas atinge a atmosfera e se ilumina. E há também as erupções solares, que se desenvolvem mais rapidamente e com muito mais energia do que as ejeções de massa coronal. As explosões solares geralmente ocorrem logo após as ejeções de massa coronal. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as erupções solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode liberar bilhões de toneladas de partículas carregadas. As explosões solares também são incrivelmente quentes, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Uma tempestade solar poderosa pode causar um apagão global devastador na Terra. Se não fosse pela magnetosfera da Terra, os efeitos da atividade do Sol seriam muito mais devastadores. Felizmente, a magnetosfera desvia a maior parte do material solar que vem da nossa estrela em direção ao nosso planeta a uma velocidade de mais de 1 milhão de milhas por hora. Mesmo assim, durante eventos climáticos espaciais, há muita radiação perigosa perto da Terra. Ela pode prejudicar os astronautas e as espaçonaves. Além disso, o clima espacial pode danificar grandes sistemas condutores, como oleodutos e redes de energia, sobrecarregando as correntes que circulam dentro deles. Os cientistas mapeiam e rastreiam regularmente a orientação e a forma gerais do campo magnético do nosso planeta. Para fazer isso, eles usam medições locais da orientação e da magnitude do campo. É por isso que eles puderam concluir que a localização do Polo Magnético Norte se moveu por quase 600 quilômetros, desde que as primeiras medições foram feitas em 1831. O campo magnético do nosso planeta se inverte em uma escala de tempo que varia de 100 mil a 1 milhão de anos. É possível saber com que frequência isso acontece observando as rochas vulcânicas no fundo do oceano. Elas capturam a orientação e a força do campo magnético da Terra no momento de sua criação. Portanto, a datação dessas rochas nos dá uma boa ideia de como o campo magnético do nosso planeta evoluiu ao longo do tempo. Do ponto de vista geológico, as reversões de campo acontecem muito rapidamente, mas do ponto de vista humano, elas são extremamente lentas. Uma reversão completa normalmente leva alguns milhares de anos, mas durante esse tempo, a orientação da magnetosfera pode mudar, expondo mais a Terra à radiação cósmica. Esses eventos tendem a alterar a concentração de ozônio na atmosfera. De qualquer forma, os cientistas não podem dizer com certeza quando ocorrerá a próxima inversão de campo, mas eles continuam mapeando e rastreando o movimento do norte magnético do nosso planeta. A propósito, a Terra não é o único planeta com um campo magnético. Os gigantes gasosos como Júpiter também têm uma camada condutora de hidrogênio metálico que gera seus campos magnéticos. O campo magnético interno de Júpiter impede que o vento solar interaja diretamente com a atmosfera do planeta. Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10 mil vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100 mil a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais.
Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro.
Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz da que está distante, a de fundo, viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a sétima estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a sétima letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a segunda estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a segunda estrela visível mais brilhante, depois de Sirius, ou Sírio, a estrela do Cão Maior. E Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude.
Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae... Qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte, mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu?
Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não? Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas. Os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo. Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem
é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui. Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas. E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais. Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho. Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós. Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas? Parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos.
Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta. A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que, às vezes, brilha, cintila e pisca tanto que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando, no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário.
Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra.
Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Castelos eram lugares frios em tempos passados. As pedras pareciam irradiar o frio do inverno. Esta é uma razão prática pela qual tapeçarias eram penduradas nas paredes dos castelos, para ajudar a manter a temperatura interna. Mas não poderia ser pendurada qualquer coisa velha nas paredes dos castelos. Precisava ser bonita, heróica, com um forte fator uau. Os antigos gregos penduravam tapeçaria nas paredes de seu castelo do céu, gloriosas tapeçarias tecidas com estrelas. Todas as 48 constelações do hemisfério norte foram projetadas e nomeadas pelos gregos. A história de Andrômeda é uma dessas tapeçarias. Tecido de 7 constelações espalhadas por todo o céu de outono, a história contém observações astronômicas detalhadas preservadas com destaques na tapeçaria do céu. Começa com a constelação de Cassiopeia, rainha do reino mais antigo da África, Etiópia. Quando a constelação da Cassiopeia está no horizonte, parece uma escada subindo para a Via Láctea. Acredita-se que as pirâmides de degraus ao redor do mundo tenham sido inspiradas na constelação de Cassiopeia. De qualquer forma, Cassiopeia é uma bela constelação que indica que a rainha Cassiopeia também era uma bela mulher. Ela era bonita, mas também vaidosa, desencadeando toda uma ação dramática. Cassiopeia pode ser encontrada no céu noturno, em frente à Ursa Maior da estrela polar. Assim como a Ursa Maior, Cassiopeia circunda a estrela polar e é uma constelação circumpolar. Uma supernova foi observada em Cassiopeia por volta de 1680, no tempo da Terra, com Cassiopeia A tendo ocorrido cerca de 11 mil anos antes. O satélite de raios-x Chandra registrou recentemente uma fotografia extraordinária deste remanescente de supernova, mostrando os elementos enxofre, cálcio, silício e ferro em meio aos raios-x de alta intensidade da nuvem em expansão. O marido de Cassiopeia também é uma constelação circumpolar, uma menor e sombria chamada Cefeu. Ele tinha seu próprio reino. Uma fusão de impérios através de casamentos sempre foi comum ao longo da história. Cefeu era um rei da Fenícia. Havia muitos reis da Fenícia no tempo em que a Fenícia era apenas uma coleção de cidades-estado ao longo da costa ocidental do mar Mediterrâneo. Cefeu pode ser encontrada na área entre Cassiopeia e a estrela polar. A constelação de Cefeu é importante para os astrônomos. É onde Henrietta Swan Leavitt descobriu estrelas variáveis que pulsavam em intervalos regulares. A taxa de pulsação da estrela indica o verdadeiro brilho da estrela, permitindo uma medição segura da distância até ela. A descoberta de estrelas variáveis cefeidas foi um grande avanço para a astronomia no início do século XX. Cefeu e Cassiopeia tiveram uma filha, Andrômeda, também uma beleza notável, o que resultou em uma grande confusão. Parece que um dia Cassiopeia estava se gabando da beleza dela e de sua filha Andrômeda. Somos mais bonitas do que qualquer outra mulher em todo o mundo. Tal pretensão pode ser perdoada vinda de uma rainha, mas Cassiopeia foi ainda mais longe e ultrapassou todos os limites possíveis. Na verdade, somos mais bonitas do que qualquer uma das Nereidas. As Nereidas eram ninfas do mar da mitologia grega, filhas do oceano. Famosas por sua beleza e bondade para com os marinheiros, as Nereidas, todas as 50, se ofenderam por terem sido diminuídas, desdenhadas por uma mera mulher mortal. Cassiopeia teve que ser punida por exceder os limites da ordem civil. Por sua vaidade excessiva, ela transgrediu além dos limites da natureza, e uma punição não natural foi infligida a todo o reino da Etiópia. Um monstro do fundo do oceano, a constelação de Cetus, começou a devastar as aldeias costeiras da Etiópia, bem como os navios de pesca de lá. Apropriadamente, Cetus é uma constelação do hemisfério celestial sul. A quarta maior em área de todo o céu, Cetus nada em uma parte escura do céu chamada oceano, com apenas sua cabeça subindo acima do equador celeste. Esta parte do céu contém várias constelações com temas aquáticos: peixes, aquário, o portador da água e Erídano, o rio. Mais de 50 exoplanetas foram descobertos em Cetus.
Pode apostar que o telescópio espacial James Webb terá um dia de campo analisando os espectros das atmosferas desses planetas em busca de sinais de vida. Enquanto isso, a rainha Cassiopeia e o rei Cefeu precisavam fazer algo para enfrentar o monstro que devastava as costas da Etiópia. Eles consultaram um oráculo, fazendo outra invasão além do reino da razão e da natureza. Diga-nos, oráculo, o que podemos fazer para impedir que o monstro destrua nosso reino? Este monstro não é um flagelo normal da natureza. Uma ofensa foi cometida contra os reinos superiores, e este é o castigo. O monstro não pode ser parado por nenhum meio normal. Apenas um sacrifício humano do ser mais nobre pode aplacar a besta. Um erro leva a outro. A pessoa mais nobre do reino, é claro, era a princesa Andrômeda. De acordo com o comando de seu pai e o consentimento, ou talvez uma sugestão de sua mãe, Andrômeda foi acorrentada a uma rocha no mar. Ela é o sacrifício humano que seus pais esperavam que salvasse o reino. Uau! Tadã! Aí vem o herói grego para salvar o dia, acabar com o sacrifício humano e transformar Cetus em pedra. Perseu. De onde surgiu Perseu? Segundo a lenda, das Hébridas. Perseu foi para as Hébridas em busca da Górgona Medusa. O alcance geológico desta tapeçaria é incrível. As Hébridas são um arquipélago de ilhas rochosas na costa oeste da Escócia. Era impossível navegar mais longe. Elas ficavam no fim do mundo. Perseu não teve que navegar para as Hébridas. Ele voou em um par de sandálias aladas. Muito bem, Perseu. Medusa foi uma das maiores vilãs de todos os tempos. Um olhar para Medusa era tão aterrorizante que o petrificaria. Literalmente o transformaria em pedra. A missão de Perseu era uma missão fatal. Então, o que nosso herói fez? Em vez de olhar para Medusa, Perseu usou o princípio científico da reflexão. Ele matou Medusa, usando o reflexo dela em seu escudo polido. Em nossa tapeçaria estrelada, Perseu é retratado segurando a cabeça decepada de Medusa. No céu noturno, um olho na cabeça da Medusa abre e fecha e abre novamente. Os astrônomos árabes chamaram a estrela de Algol. Algol é uma estrela dupla eclipsante. Uma estrela é brilhante, a outra nem tanto. À medida que a estrela mais escura orbita a brilhante, ela passa na frente da brilhante, eclipsando-a, e o olho se fecha. Como a estrela fraca leva 2 dias, 20 horas e 49 minutos para orbitar a estrela brilhante, o olho na cabeça da Medusa se abre mais ou menos a cada dia e meio. A constelação de Perseu fica imediatamente abaixo de Cassiopeia, e os observadores do céu rapidamente olham para ver se algo está eclipsada, se o olho de Medusa está aberto ou fechado. Perseu voou de volta das Hébridas acompanhado de Pégaso, o cavalo alado. A parte central de Pégaso é um grande quadrado composto por 4 estrelas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, o grande quadrado fica bem no centro do céu noturno no outono. No verão, o triângulo de Verão de Vega, Deneb e Altair ficam no centro do céu noturno. Na primavera é Léo, o leão, e no inverno é Orion, o caçador. Estas são as paredes do castelo no céu, e todas têm maravilhosas tapeçarias que as adornam. A constelação de Andrômeda compartilha uma estrela chamada Alferates com Pégaso. É um dos cantos do grande quadrado, então parece que Andrômeda pode estar andando em Pégaso. Sua coroa, lembre-se de que ela é uma princesa, está flutuando nas proximidades. M31, a galáxia de Andrômeda. Para ver a M31, atravesse os cantos do grande quadrado da estrela mais baixa até a mais alta, e depois vá um pouco mais longe para ver a galáxia de Andrômeda. Certifique-se de espreitar pelo canto dos olhos. Chama-se visão desviada. Os cantos dos olhos são mais sensíveis à luz, então você poderá ver a enorme galáxia espiral a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com uma mancha de luz 1,5 vezes maior que a lua cheia. Perseu não entra para o sacrifício humano, então ele o interrompe e salva Andrômeda, expondo Cetus ao olhar de Medusa. E aqui encontramos a segunda variável eclipsante em nossa tapeçaria do céu, Mira, a estrela do coração de Cetus, o monstro marinho. Mira, de onde tiramos a palavra inglesa mirror, tão adequada a uma história sobre a beleza fútil, é uma estrela dupla eclipsante. A estrela fraca que orbita a estrela brilhante é uma anã branca, que não é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. O efeito é que o coração de Cetus desliga. Mira é eclipsado e desaparece. Este ciclo se repete a cada 332 dias.
Nossa fabulosa tapeçaria de estrelas tem as únicas 2 estrelas binárias eclipsantes visíveis a olho nu, a galáxia espiral mais próxima e um herói que não gosta de sacrifício humano e usa o princípio científico da reflexão para frustrar monstros mitológicos. Uau! Eu também gostaria de ter uma dessas pendurada no meu castelo.